Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, todos sabem que você, pelo menos você que me assiste, você que é inscrito em meu canal, canal Evangelho Eterno, a Verdade Ocultada. Você que me conhece, sou Alberto Lírio, e você sabe que eu sou um dos divulgadores do Evangelho Eterno. Você do outro lado pode perguntar, e o que é Evangelho Eterno? Evangelho Eterno, querido, é os divulgadores do Evangelho Eterno, Alberto Lírio, irmão Cláudio Mendes e outras irmãs, outros irmãos. Nós somos divulgadores do Evangelho Eterno por quê? Quem são os divulgadores do Evangelho Eterno? São as pessoas que acreditam que o reino de Deus já foi estabelecido desde o ano 70. Aí você me pergunta, mas como que o reino foi estabelecido se nós não vemos Deus governando? Você não vê? A pergunta não seria, você não sente? E por que você não sente? Porque você ainda está vinculado, obedecendo a regras humanas. Saia do domínio de regras humanas, comece a estudar a Bíblia e você verá qual a diferença. Como é diferente você estudar a Bíblia pedindo somente orientação do nosso Eterno e você estudar a Bíblia obedecendo ao que os pastores fazem. Ou mandam. Tente fazer como nós estamos fazendo. Eu não bebo. Na verdade, nunca bebi bebida alcoólatra. Eu não fumo. Nunca fumei na minha vida. Eu não cometo atrocidades. No entanto, não frequento religião nem denominação. No entanto, você não vê o meu nome na rua sendo escandalizado, alguma coisa mais. Mas quando eu abandonei o sistema, muitos líderes religiosos, muitos irmãos e irmãs falaram que eu tinha saído da igreja e que estava afastado de Cristo. O que eles não respondem, se você perguntar, é o que faz eles acreditarem que somente se você tiver ligado a uma denominação, a uma religião, é que você consegue se configurar como filho de Deus. Se você pedir para eles mostrar isso na Bíblia, livro esse bíblico que eles tanto carregam, pregam, ensinam e acham que essa Bíblia fala tudo. Mas a Bíblia não fala de religião nem de denominação. Então por que eles seguem? Eles tiraram de onde? Da repetição dos homens que querem ver as pessoas presas a um sistema religioso. O teor desse vídeo é mostrar mais uma vez como que os futuristas estão enganados e enganando a muita gente. Olha só. 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 11, eu vou mostrar uma coisa aqui para você muito importante. E é muito interessante isso. Mas tu, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade e até o amor, a paciência e mansidão. Combate o bom combate, Paulo escrevendo para Timóteo. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Para a qual também foste, não é fostes. Paulo está falando de um só. É só a Timóteo que ele escreveu isso aqui, não é fostes. O verbo não é transitivo. O verbo aqui é um verbo
Ah, esqueci o verbo que dá, mas é do singular. Possessivo, mas é do singular. Ele fala assim: foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus. As coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Preste atenção no versículo 14, e eu já vou entrar no assunto. Que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que você tira aqui nessas passagens? Primeiro, Paulo está dando um conselho a Timóteo. Segundo, Paulo diz: guarda isso que eu estou te ensinando, guarde isso com você, que é imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo até, na língua portuguesa, dentro da gramática, é limite, espaço-tempo. Quando Paulo disse a Timóteo, para Timóteo guardar os mandamentos imaculado e irrepreensível, guarde este mandamento, o mandamento que Paulo estava ensinando a Timóteo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, olha o estrago que os futuristas fazem na vida das pessoas. Os crentes, os frequentadores de religião, denominação. Assim como Paulo desejava ardentemente estar presente no dia da vinda, da manifestação do Filho do Homem, ele também, no mesmo sentido, ele pediu para que Timóteo guardasse aquele mandamento até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe de uma coisa, querido? Esta carta aqui, de 1 Timóteo, Paulo, ele escreveu ela em 55 depois de Cristo. 55 depois de Cristo. Timóteo, ele morreu em 80 depois de Cristo. Então a vinda de Cristo, ela aconteceu no ano 70. Timóteo, ele viveu mais 10 anos depois da grande tribulação, a manifestação do Filho do Homem. Timóteo morreu em 80 DC. E Paulo escreveu esta carta para Timóteo em 55 DC. Ou seja, Paulo não alcançou a vinda, a manifestação do Filho do Homem. Paulo não alcançou a bodas do Cordeiro, a grande tribulação que aconteceu no ano 70 DC. Mas Timóteo sim. Timóteo sim. Então, quando Paulo escreveu que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo estava aqui pedindo para Timóteo que talvez Timóteo atravessaria o juízo, e atravessou. Timóteo atravessou o juízo. Timóteo morreu no ano 80 depois de Cristo, mas a carta que ele recebeu foi no ano 55 depois de Cristo. Então, quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava falando do grande juízo de Deus contra Israel. E agora, vocês futuristas, se a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não aconteceu como vocês ensinam, então cadê
Timóteo que teria que estar vivo até a futura vinda de Cristo do jeito que vocês ensinam. Paulo sabia do que estava falando. Então Paulo, ele sabia do que estava falando. Timóteo atravessou o juízo. O juízo foi no ano 70. Foi quando o templo em Jerusalém ruiu. Foi quando o sacrifício deixou de ser praticado. Foi quando a lei, o fim da lei foi Cristo, Romanos 10:4, para aqueles que acreditam na justiça de Deus. Então isso aqui é um argumento muito forte contra os futuristas, querido. Muito calor, muito quente aqui no sul do Espírito Santo. Muito quente. O tempo está trovoado, está abafado, não tem nenhum vento. Mas, meus irmãos, isto aqui, ó, Paulo continuou e disse assim, o qual, no tempo próprio, o versículo 15, há de ser revelada pelo bendito, o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora você dá uma olhada em Apocalipse, veja se esse Rei dos reis e Senhor dos senhores não é quem Paulo identificou quando veio contra Israel trazendo juízo. Uma das coisas que está na Bíblia, no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, na verdade o livro de Apocalipse é a descrição do juízo, não é? Ali acontece tudo. O juízo de Deus contra Israel, que também era um símbolo do casamento espiritual de Cristo para com a igreja. Então, igreja, querido, para você entender, igreja não é noiva de Cristo. O próprio Criador, ele casou com a igreja, que era o corpo de Cristo, lá no primeiro século, lá no ano 70. De lá para cá, quando o reino de Deus foi estabelecido, aqueles que eram igreja de Deus como corpo de Cristo, a figura de Cristo não existe mais, nem a figura de Jesus, esta igreja que era o corpo de Cristo, ela passou a ser a esposa do Cordeiro. Isso está em Apocalipse capítulo 19. O problema é que muita gente futurizam para que os crentes continuem frequentando um templo religioso e se achando noiva. Aí os pastores falam assim, se vocês saírem daqui, vocês não é mais noiva. É assim que acontece, é assim que funciona. E é justamente o contrário. A esposa do Cordeiro é a esposa do nosso eterno Criador, é aquele que acredita no reino de Deus, na manifestação. Meu querido, é uma coisa tão simples para você entender. O cara, quando ele está namorando com a menina ainda não usufrui daquilo que o rapaz tem. Ela pode, em parte, passear com ele, tal, mas ela só vai usufruir e ser também dona daquilo que ele tem a partir do momento que existe um casamento e o sobrenome, não é carregado ali. O sobrenome do rapaz é carregado na moça, ou da moça do rapaz. Então os dois vão viver juntos, e aí tudo que eles têm passa a ser de comum acordo, e os dois vão conseguir usufruir dos bens que cada um tem. A igreja evangélica, ela não usufrui ainda do reino, porque ela não se acha esposa. Porque os pastores não deixam esta igreja se sentir esposa. É sempre noiva, noiva, noiva. Mas olha para a vida dos pastores. Olhe para a vida dos líderes religiosos. Eles estão vivendo e estão usufruindo, né, de uma maneira que você não se toca. Os caras estão ricos, milionários, até bilionários. Tem carro importado, né? Tem carro nacional, tem aviões, jatinhos, helicóptero, tem carro, blindados. E você está aí, andando com a bicicletinha velha, andando com a motinha velha. Você não pode prosperar, você não pode enriquecer, você não pode ter isso, você não pode aquilo. O pastor está sempre no seu pé.
Quando você consegue alguma coisa boa, ele pede para ele, e você tem que continuar sustentando o luxo dos pastores. É por isso que você não vive o reino. Ah, você me pergunta, e você? Você tem o que, Alberto? Você vive o reino? Só o fato de eu não pertencer mais a esses grupos enganadores, eu estou vivendo o reino, querido. Só que eu não pego o meu dinheiro para dar para pastor, para dar para uma denominação. O meu trabalho de ação social é só ele, o Eterno, que sabe. Agora não pense você que eu não tenho o meu trabalho não de ação social. Querido, não sustentar pastor? De jeito nenhum. Aquilo que eu me proponho no meu coração de ajudar o meu semelhante, é isso que eu faço. Agora, dinheiro do bolsinho para sustentar pastor, isso aí já era. Isso aí deixou de existir desde quando o templo de Jerusalém caiu. Que a casa do tesouro que Deus exigia que as 11 tribos de Israel levassem o dízimo, era para colocar na casa do tesouro, para que pudesse haver mantimento para sustentar a 12ª tribo, que era a tribo de Levi. E você foi enganado, e você, infelizmente, não acredita na palavra. Então, querido, Timóteo, ele viveu, passou pelo juízo, como Paulo diz, passou pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse ali em, deixa eu conferir aqui ó, em Lucas, não é? Lucas 17, 20 e 21, foi interrogaram a Jesus, né? Falaram assim, ó, Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre o título, tá aqui, ó, a vinda súbita do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível, ou seja, do jeito que os evangélicos pregam a vinda de Jesus, arrebatamento de igreja. Jesus disse também: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, o reino de Deus é espiritual. Timóteo viveu a vinda de Jesus. Paulo pediu para ele que ele pudesse guardar o mandamento até, ou seja, era o limite, espaço e tempo. Por quê? Porque a partir dali, você ouve mais nome de Timóteo, de Paulo, de não sei o quê? Não. A Bíblia é só até o juízo, porque é Apocalipse. Por quê? Porque com o reino de Deus estabelecido, eu não preciso de nenhuma história e nem você. Nós precisamos viver o Evangelho Eterno. Apocalipse 14:6. Evangelho Eterno é isso. É você viver o reino de Deus sem depender, sem ter na sua vida um mediador. O mediador foi Cristo entre Deus e os homens. A partir do reino eterno, que é o Evangelho Eterno, o reino estabelecido, o meu contato é direto com ele, porque ó, ele mora aqui, ó. Deus com os homens. Deus abençoe e tamo junto. Procure a descrição do vídeo, você que quer ajudar de alguma forma, está muito bem colocado lá. Se você achar, né, que você, quem sabe, você dá uma vontade de dar uma oferta ao nosso irmão Alberto, ao ajudar o canal aqui, e continue deixando like, se inscrevendo no canal, compartilhando, deixe seu comentário, tá bom? Deus abençoe e tamo junto. Um abraço, irmão Cláudio Mendes e família eterna. Tchau.